Você precisa entender que Deus, Ele é o nosso Pai e Ele vai nos dar aquilo que for necessário e aquilo que eu preciso para esse tempo. Porque não adianta você, com 16 anos, pedir uma habilitação para Deus, sendo que você não pode tirar a habilitação ainda. Não adianta você orar por uma moto se você ainda não tem carteira. Não adianta você pedir algumas coisas que ainda não chegou o tempo. Quem está me entendendo? Então eu quero que você entenda em nome de Jesus que eu preciso orar à vontade do Pai. E aí é mais delicado, porque eu não só peço, mas eu peço entendendo que eu preciso fazer a vontade do meu Pai. Entende? Então, eu quero levar você ao conhecimento um pouco mais profundo nessa tarde, a respeito da oração. Eu quero que você faça da sua vida uma vida de oração. Eu quero que você faça da sua caminhada uma caminhada de oração, porque a oração, ela expressa confiança. Eu oro a um Deus que eu não estou vendo, confiando de que Ele vai fazer de acordo com a sua vontade. Entende? Então, nós precisamos crescer nesse conhecimento. Nós precisamos crescer nessa revelação. Então, o ponto central dessa mensagem hoje, nós iremos trabalhar a nossa relação com o Pai. Você como filho diante do Pai. E a oração é o meio pela qual eu me ligo com Deus. É o meio pela qual eu me conecto com Deus. Quem pode dizer amém? Então, nós precisamos parar de tratar Deus assim. Você pede 3 coisas, Deus vai e faz. Não, não é assim. Principalmente a nossa geração. A geração de adolescentes, a geração de jovens. Porque nós somos às vezes tão mimados que nós queremos que Deus faça no nosso tempo. Nós colocamos Deus à prova e nós não entendemos a vontade de Deus para as nossas vidas. Nós precisamos compreender que a oração me conecta com Deus, mas a oração não é para que Deus faça o que eu quero, mas é para que a vontade dEle seja feita na minha e na sua vida. Quem pode dizer amém? Sabe, dificilmente a gente ora assim: Pai, que seja feita a tua vontade. Dificilmente nós oramos como Jesus orou. Jesus, sendo Deus, se submeteu à obediência ao Pai. E Jesus falou assim: olha, se for preciso passar, amém. Mas Senhor, eu não queria. Mas contudo que seja feita a tua vontade. Porque Jesus sabia o que ele iria passar. Jesus sabia do sofrimento que ele precisaria passar. Mas ele ora: Senhor, passa de mim esse cálice, contudo que seja feita a tua vontade. Eu quero que você inclua nas suas orações, nas suas petições, que a vontade de Deus, ela precisa prevalecer sobre a sua vida. Eu preciso entender a vontade de Deus. Eu preciso entender o que está no coração de Deus. Aleluia. Para que Deus, Ele possa operar na minha vida. E aí a gente ora por tantas situações. Ano passado nós tivemos muitas percas na minha família, ou algumas muito pontuais. E eu conversando com minha mãe, ela está aqui, eu falei: mãe, a gente precisa entender qual é a vontade do Senhor. Porque a gente ora para que aquele tio, aquela tia saia da UTI, mas nós não sabemos se essa é a vontade de Deus. E sabe o que acontece? Nós nos colocamos no lugar de Deus agora, e nós queremos impor com que Deus faça as nossas vontades. Só que a oração é para uma relação. A oração não é para me impor o que Deus tem que fazer. A minha oração não é para impor o que Deus tem que realizar. E eu sei que algumas vezes a sua oração, ela vai intervir como intercessão para que uma situação aconteça. Mas nem sempre é como queremos. Então eu quero que você entenda nessa tarde, em nome de Jesus, que você precisa crescer em uma relação pessoal com Deus. Você precisa crescer em uma relação pessoal com o Senhor. E eu quero te convidar a crescer em oração nesse tempo. Sabe, uma das palavras que Deus me deu para esse ano foi que esse era um ano de viver por fé. E todos nós sabemos que viver por fé é viver confiando no Senhor. Ou seja, esse é um ano de confiarmos completamente em Deus. E não só esse ano, como o próximo ano que virá e os próximos que virão. Amém? Sabe por quê? Porque a nossa oração, ela expressa a nossa dependência. O quanto você é dependente de Deus. O quanto você é dependente de Deus. O quanto? Sabe por quê? Charles Spurgeon fala que quando os nossos celeiros estão cheios, nós corremos o risco de viver sem oração. Ou seja, nós pedimos a Deus quando temos uma necessidade, mas nós não nos relacionamos para se tornar parecido. Nós entramos nesse ambiente de oração para que Deus faça o que eu quero, mas não para me tornar como Ele é.
E você precisa entender nessa tarde, em nome de Jesus, que a nossa vida de oração é para uma relação pessoal. A nossa vida de oração é para que da nossa vida possa fluir verdade nesse relacionamento onde existe você e Deus. A nossa vida de oração, ela precisa tocar o coração de Jesus. Porque é necessário que adoremos ao Pai em espírito e verdade, porque Ele é espírito. Agora, eu não sei como você trata a pessoa do Espírito Santo, eu não sei como você trata Deus, eu não sei como você conversa com Deus. Tem muita gente que Deus não está falando porque não se cala. Tem muita gente que Deus não está falando porque não se cala. Mas tem muita gente que não está recebendo porque não pede. E aí eu preciso encontrar o ponto de equilíbrio nessa caminhada com Deus. Aonde eu vou para escutar, aonde eu vou para pedir, porque não é errado pedir, diga amém. Agora, eu preciso entender que no final de tudo, o que prevalece é a vontade do Senhor sobre a minha e sobre a sua vida. Por isso, eu preciso estar atento sobre a voz de Deus. Como discernir a voz de Deus? Como saber se é Deus que está falando comigo? O primeiro passo é, você precisa afiar a sua relação pessoal com Deus. Porque se a minha mãe ou meu pai me chamar e eles estão ali, eu vou saber quem é. Porque eu passei a minha vida toda caminhando com eles. Eles me criaram, eles cuidaram de mim. Se a minha esposa me chamar, eu vou saber que ela está me chamando. Por quê? Porque todos os dias eu estou com ela. Agora, se um desconhecido me chamar, eu não sei qual é a voz que está falando comigo. Sabe por quê? Porque eu não tenho intimidade. Tem muita gente perdida no Evangelho porque não conhece o Senhor. E quando Deus fala, nós não damos ouvidos porque nós não nos relacionamos durante a semana. Nós não nos relacionamos durante os meses que se passam. Nós pegamos Deus e fazemos dele aquela pessoa que vai resolver os meus problemas. E ainda mais, quando ele não faz, eu quero sair da igreja. Quando ele não realiza, eu quero deixar a minha célula. Quando ele não faz o que eu quero, eu abro mão do Evangelho. Por quê? Porque eu sou birrento e mimado. E eu quero que as coisas sejam feitas conforme a minha vontade, não a vontade de Deus. Diga misericórdia. Faz sentido ou não faz? E agora a minha pergunta para você é: será se Deus é responsável por algumas coisas que acontecem na sua vida? Será se Deus é responsável por os problemas, pelas situações que querem te distanciar de Deus? Ou será se nós estamos tão distantes de Deus que nós não conhecemos o que está no coração dele e nós não entendemos a vontade dele para cada estação da minha vida? Entenda qual é a estação que você está vivendo. Entenda o seu processo. Entenda o que está no coração de Jesus. Aleluia. Nós precisamos entender isso em nome de Jesus. Nós precisamos entender isso em nome de Jesus. A Bíblia fala em Efésios capítulo 5, verso 17. O texto fala assim: não sejais faltoso de juízo, mas buscai compreender qual é a vontade do Senhor. Eu quero te dizer uma coisa nessa tarde. A oração, ela precisa viver. Eu preciso viver uma vida de oração para que eu tenha comunhão com Deus. E se eu não tenho comunhão com Deus, se o filho não tem comunhão com o pai, ele não sabe qual é a vontade do pai. Nós precisamos entender qual é a vontade do pai. Quem pode dizer amém? Amém? Por isso, nós precisamos crescer nesse lugar de oração. Nós precisamos crescer nesse lugar de revelação de quem Jesus é. Abra sua Bíblia comigo. No Evangelho de Lucas, capítulo 11, a partir do versículo 1. E nós vamos meditar nesse texto. A Bíblia fala assim: certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Lembrando que era costume de Jesus orar, amém? Jesus vivia uma vida de oração. Quem pode dizer amém? Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou os seus discípulos. Presta atenção, o que é que os discípulos pedem para Jesus? Senhor, nos ensina a orar. E os judeus, eles tinham um modelo de oração, eles tinham um padrão de oração. E a oração dos judeus era voltada para que Deus resolvesse uma necessidade sua. Ok? Então eles tinham um modelo. Agora, esse texto é bem enfático, que os discípulos, eles observavam Jesus a orar. E aqui a oração de Jesus chama tanto a atenção dos discípulos, que os discípulos pedem para Jesus: Senhor, nos ensina a orar. Porque tinha algo de especial na oração de Jesus. O que tinha de especial na oração de Jesus? A intimidade.
Jesus era íntimo do Pai. Jesus conversava com o Pai e era diferente. Ou seja, eu preciso me relacionar com Deus Pai. E a minha oração não é só pedir, porque o texto de Mateus 6 fala sobre isso. Mateus capítulo 6, verso 7. É orando, não useis vãs repetições, que pensam que porque muito falarem serão ouvidos. Jesus começa a revelar um modelo de intimidade com o Pai. Jesus começa a revelar um modelo de como se conversar com Deus Pai. E sabe o que acontece? A nossa geração, ela foi afetada na sua área paternal. E muitos de nós não conseguimos ver Deus como Pai, porque um dia não tivemos um Pai presente. Ou até tivemos presentes, mas eles foram mais ausentes do que presentes naquilo que diz respeito a um relacionamento profundo com o seu filho. E eu quero que você entenda nessa tarde que Deus ele precisa resgatar esse modelo de oração. Deus precisa resgatar a filiação. Quem pode dizer amém? E o texto continua dizendo: e lhes disse, quando vocês orarem, digam o quê? Pai, repita comigo, Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, dar-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Perdoa os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem. E não nos deixe cair em tentação. Então disse-lhe, Suponham que um de vocês tenha um amigo e que recorra a ele à meia-noite e diga: amigo, empreste-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro responda: não me incomode. A porta já está fechada e eu e meu filho já estamos deitados. Não posso me levantar e dar você o que me pede. Eu digo, embora ele não se levante para lhe dar o pão, por ser seu amigo, por causa da importunação, ou seja, da incomodação, ele se levantará e lhe dará tudo o que precisa. Quem pode dizer amém? Por isso digo, peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam a porta e será aberta. Qual pai do meio de vocês, se o filho pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai, que está nos céus, dará o Espírito Santo a quem o pedir. Quem pode dizer amém? Aleluia! Então, nesse texto que me chama a atenção é a intimidade de Jesus para com Deus. Mas no decorrer do texto a gente aprende algumas lições. E a primeira delas é sobre a filiação e sobre a intimidade. Nós precisamos aprender sobre filiação e sobre intimidade. E a segunda dela, a persistência na oração. E a terceira delas, o Espírito Santo como guia. Amém? Nós vamos trabalhar esses 3 pontos nessa tarde. E o primeiro ponto é sobre filiação e intimidade. Nós precisamos entrar nesse ambiente de relação com Deus, aonde eu vejo Deus como Pai. Presta atenção, tem muitos cristãos que aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador, estão caminhando na igreja, mas não conseguem ver Deus como Pai. Eu não vou nem pedir para levantar a mão, porque tem alguns de vocês aqui que não conseguem ver Deus como Pai. Diga misericórdia. Sabe por quê? Porque nós não tomamos posse do direito que nos foi dado. Coloca para mim João capítulo 1, versículo 12. Olha o que o texto fala. Contudo, aos que receberam, aos que creem no seu nome, Deus lhe a autoridade, em outras versões, direito de se tornarem filhos de Deus. Ok? Então, quando você confessa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você tem direito a essa filiação. Quem pode dizer amém? Todos aqui confessaram Jesus como Senhor e Salvador? Aleluia! Então agora você tem direito, você tem autoridade de ser filho, de se tornar filho. Mas o texto, ele é bem enfático a respeito da autoridade que eu tenho, a respeito do que eu preciso tomar posse. Tem muita gente que aceitou Jesus, mas não tomou posse dessa filiação. Faz sentido? Ele me deu autoridade, ele me deu direito. Então se eu tenho direito, eu preciso ir lá e tomar. Ok? Então todo filho tem direito, mas quando ele se impõe, quando ele se posiciona. E a minha mensagem para você nessa tarde é: se posicione como filho. Se posicione como filho para que você receba o que o Pai tem para te dar. Aleluia! Sabe como você começa a medir a sua vida de intimidade com o Pai? Como você ora? Para pensar. Quantas vezes você chama Deus de Pai na sua oração? Quantas vezes? Faz sentido agora?
A gente não se reporta a Deus muitas das vezes como Pai. Nós oramos a Deus como soberano, como Senhor, como Criador, mas não como Pai. Não deixe a figura paterna terrena afetar a sua identidade nos céus. Entenda que você é filho. Agora, ora comigo, diga assim: Papai querido, nessa tarde, eu tomo posse da minha filiação. E aí faz toda a diferença. Porque quando você toma posse, você está dizendo assim: eu sou filho. Por mais que ele não me queira, porque esse não é o caso, eu sou filho. Eu tenho direito a essa herança. Eu tenho direito a esse relacionamento. Então, filho precisa se relacionar com o pai. A teologia da oração, irmãos, é para que eu conheça quem Cristo é. Aleluia! Então eu preciso conhecer o meu pai. Eu preciso me relacionar com o meu pai. Eu preciso entrar nesse ambiente onde a minha oração, ela vai revelar a minha identidade. Ou seja, nessa tarde, Deus quer resgatar a identidade de muitos aqui. Será se Deus é o seu pai? Ou será se você vê Deus como pai? Nós precisamos aprender a orar. E que a nossa vida de intimidade, ela desperte dos nossos discípulos um desejo de que eles queiram conhecer quem Jesus é. Que a sua vida de intimidade desperte em outras pessoas o desejo dessas pessoas quererem conhecer quem Jesus é. Vocês estão me entendendo nessa tarde? Aleluia. Então nós precisamos resgatar essa filiação. Nós precisamos tomar posse. Nós precisamos nos posicionar. Aleluia. Eu acho que é Lucas 15 que fala sobre a parábola do filho pródigo. É Lucas 15, depois confere aí. Um vai embora, pede herança, vai embora. Depois volta para casa, o mais velho fica indignado porque o pai recebe com presentes. O pai mata um boi, faz uma festa. E sabe o que o pai fala para o filho que estava indignado? Tudo que eu tenho é teu. Tem muita gente que não se comporta como filho. Só serve o Senhor, só serve a casa de Deus, mas não tem uma relação pessoal. Deixa eu te dizer uma coisa, nós precisamos nos relacionar com Deus. Por isso Mateus 6, tá certo, né, Pedro? Mateus 6, fecha a porta do teu quarto. Tire um tempo com Deus. Busca o seu pai que está em secreto e ele vai te recompensar. Jesus fala sobre a oração modelo em Mateus 6, mas aqui em Lucas 11 também. Então nós precisamos entender que Deus é o meu pai, Ele é o seu pai. E eu preciso aprender a orar como Jesus orou. Nós precisamos aprender a se relacionar como Jesus se relacionava. Você imagina, irmãos, a cabeça daqueles homens. Imagina a cabeça dos judeus. Nós vamos viajar daqui a pouco em um texto que me chamou muita atenção nessa tarde enquanto eu lia. Imagina a cabeça deles. Cara, eu aprendi que a oração é assim. Moisés me ensinou assim, mas agora vem um homem e começa a chamar Deus de pai. Agora vem um homem que nós ao menos sabíamos que ele era o Messias, mas agora ele se posiciona como filho. Você é filho, porque é tudo isso que o mundo não aceita. O mundo não aceita a nossa identidade. O mundo não aceita que um homem morreu por amor a nós. O mundo não aceita que um homem se sacrificou para que ele pudesse revelar esse lugar de intimidade. O mundo não aceita. Se você for fazer o seu cadastro em qualquer outro lugar, irmãos, lá não vai ter, você é filho de Deus. Você precisa entender que você é filho, que pode dizer amém. Então a oração, ela resgata a vida de intimidade. Ela resgata a filiação. Aleluia. Tome posse da sua filiação em nome de Jesus. Nós somos filhos. Amém? Nós somos filhos. Não deixe o diabo gerar crise na sua identidade. Seja muito bem resolvido. Porque nem sempre é emoção, nem sempre é sentimento. É uma decisão. Amém? Aleluia? Não tem como você trocar o pai que te gerou. Um pai terreno. Às vezes o nosso pai é um alcoólatra, é um drogado. Nosso pai, ele, enfim, pode ter cometido tantos outros pecados, mas ele continua sendo seu pai, sim ou não? Isso não muda o fato de que ele é o seu pai. Então, no nome de Jesus, aprenda a revelar o coração de Jesus aonde você está. Dentro da sua casa, dentro da sua família. Se levante em oração porque você é íntimo do Deus Pai, para que Ele possa mudar uma realidade aqui na terra. Seja um intercessor nesse tempo.
Seja um intercessor para que algumas coisas na sua casa comecem a mudar. Às vezes a gente mais murmura do que ora. Aleluia. Diga misericórdia. A Bíblia fala lá em Tiago, eu não lembro o versículo agora, que a oração do justo, ela é poderosa e eficaz. 4:3. Não é esse, viu? Pode tirar. Depois a gente coloca esse. A oração do justo, ela é poderosa e eficaz. Ou seja, a oração de um filho, ela tem autoridade. Amém? A oração de um filho, ela tem autoridade. Então a oração do justo, ela é poderosa e eficaz. Ela tem os seus efeitos. Você precisa entender que você tem um lugar no coração de Deus. E de que você tem autoridade para orar, para que Deus possa intervir em uma situação. Mude a realidade da sua casa por meio da oração. A oração, ela precede o avivamento. A oração, ela antecede o avivamento. A oração, ela antecede uma mudança na sua casa, na sua família. A oração, ela antecede um grande homem de Deus. Nós precisamos entender que nesse lugar de intimidade, eu cresço em autoridade. Por quê? Porque eu estou conversando com o meu Pai. Quem pode dizer amém? O segundo ponto que eu quero trabalhar com você nessa tarde é que nós precisamos persistir em oração. Diga assim, eu preciso persistir em oração. E o texto é bem enfático a respeito disso. Por causa da persistência, esse homem, ele abre a porta e dá os pães que aquele homem precisava. Por mais que ele fosse amigo, mas o texto é bem enfático que ele não deu os pães porque ele tinha que suprir a necessidade dos amigos. Ele deu os pães porque ele persistiu. Quem é persistente aqui? Levanta a mão. De verdade. Quem é enjoado assim? Porque a gente é persistente, muitas das vezes a gente cansa o nosso pai, sim ou não? Pai, me dá isso não. Pai, me dá isso não. Pai, pega, menino, vai. Imagine só nesse contexto, você pedindo para o seu pai. Mas, irmãos, nessa situação, Deus, ele pode intervir. Olha o que o texto fala. Por isso digo, peçam e será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta será aberta. Mas você precisa entender que é de acordo com a vontade do Pai. Amém? Ore para que a vontade do Pai seja feita na sua vida. Porque se for a vontade dele, ele não vai hesitar em te dar o que você precisa. Aleluia? Às vezes a gente está lutando para ter o que Deus não quer nos dar. O pastor Donato fala que quando a gente luta para ter o que Deus não quer nos dar, a gente perde até o que tem. Vou repetir. Quando lutamos para ter o que Deus não quer dar, perdemos até o que tem. Agora, Tiago 4:3, agora pode colocar. Fala algo interessante. Pedis e não recebeis, porque pedis com maus motivos para gastar em vossos deleites. A maioria das nossas petições é para fazer a nossa própria vontade, não para glorificar o nome de Deus. Ok? Eu sei que tem alguns de vocês orando para ser rico. E se a sua riqueza não servir para glorificar a Deus, Deus não vai te dar riqueza. Se você está aqui e você pede algo que isso não glorifica o nome de Deus, Deus não vai te dar. Porque Ele sabe que você pode se perder. Porque Ele sabe que você pode se orgulhar. Você precisa entender que o que você pede precisa ser para glorificar o nome do nosso Senhor Jesus. Quem pode dizer amém? Não é para satisfazer os seus desejos mundanos. Não é para satisfazer a sua carne ou as suas próprias vontades. Nós precisamos refletir sobre as nossas motivações e buscarmos estar alinhado com a vontade de Deus. Quem pode dizer amém? Agora, como entender a vontade de Deus? Como discernir? Eu acho que é Ezequiel, capítulo 43. Depois você olha em casa. Seja um bereano, confira as escrituras. 42 ou 43. A Bíblia fala que a voz do Senhor é como um som de muitas águas. Quem já foi em uma cachoeira aqui? Levanta a mão. Cachoeira. Quem já entrou debaixo da cachoeira? Irmãos, eu nunca entrei debaixo da cachoeira. Mas me disseram que quem está embaixo não consegue escutar quem está fora. E aí o texto fala assim, que a voz do Senhor é como o som de muitas águas. Sabe por quê? Porque quando você está debaixo do rio de Deus, quando Deus está sobre a sua vida, você não consegue dar atenção a outras vozes. Você para, você se concentra, as pessoas podem até te gritar, você pode até te chamar, mas você não vai entender.
Sabe o que o texto está nos dizendo? Que aquele que está debaixo do rio de Deus, aquele que está debaixo da cachoeira, aquele que está imerso nesse lugar, entenderá a voz do Senhor. E como eu faço para entender a voz do Senhor? Vida de intimidade com Ele. Pastor, como é que eu começo a vida de intimidade? Leitura, oração e jejum. Você precisa estar nesse ambiente, porque é esse ambiente que vai tornar você sensível a entender qual é a voz que está falando com você. Por isso você precisa buscar, você precisa pedir, você precisa bater. E eu tenho certeza que aquilo que você está pedindo, se for da vontade de Deus, Ele vai derramar sobre a sua vida. Diga amém. Amém? Então comece a analisar. A minha oração é em prol de mim ou em prol da vontade do Senhor? Tem alguns aqui que sabem que não é tempo de ter um iPhone, e aí fica pedindo o tempo todo, aí o pai não quer dar. Irmãos, vigia. Às vezes não é tempo. Amém? Tem coisas que você quer, mas é porque é para satisfazer você mesmo. E não é que Deus não faça a nossa vontade, mas a nossa vontade precisa estar alinhada com a vontade de Deus. Amém? Deixa eu te ensinar 3 coisas que eu aprendi com meu pastor. Paz, poder e provisão. Todas as vezes que Deus quer fazer algo na sua vida, seja te enviado aqui para um outro lugar, para um outro campo missionário, Ele vai gerar essas 3 coisas no seu coração. Paz, poder e provisão, porque Deus vai prover. Aleluia. Irmãos, nós precisamos aprender a entender qual é a vontade do Senhor. E aí é muito fácil você sentir paz com as suas emoções todas abaladas. É muito fácil você sentir paz e parece que tudo tá dando certo e tem coisas que a gente não vai intervir. Aí o cara chega pra mim com 16 anos de idade e fala assim: pastor, eu quero namorar, eu tô sentindo paz. É muito fácil sentir paz. Cadê o poder? Melhor, cadê a provisão? Porque o cara sai com o dinheiro que o pai dá. Irmãos, nós precisamos entender que Deus, Ele precisa estar em todas as áreas da nossa vida. Agora, é muito fácil sentir paz. Nem sempre sentir paz é o sinônimo de que Deus está naquilo. Aleluia. Porque a sua paz pode exceder entendimento para você. Mas isso não significa que isso é a vontade de Deus. Ah, pai, mas eu estou sentindo paz. Eu estou sentindo paz, beleza. Mas e o poder? Qual é o propósito disso? E a provisão? Será se Ele vai te suprir? Será se você vai conseguir suprir o seu desejo e aquilo que você quer? E às vezes pode até ter. Mas entenda o tempo de Deus para todas as coisas. Quem pode dizer amém? E esse é o último tópico e eu quero que você preste muita atenção nesse último tópico. O Espírito Santo nos guia. Agora nós vamos viajar um pouco. Olha o que o texto fala em Lucas 11, nesse mesmo contexto, lá no versículo 13. Vocês mesmos sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos. Quanto mais o Pai, que está nos céus, dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Presta atenção. Como é que Jesus manda eles pedirem o Espírito Santo se o Espírito Santo ainda não tinha vindo? Primeiro ponto. Para pensar. Agora, eu viajei um pouco nesse texto hoje. Jesus manda eles pedirem o quê? O Espírito Santo. Irmãos, aprenda uma coisa. Não é errado você pedir mais do Espírito Santo. Aí você fala assim: mas pastor, o Espírito Santo não habita em mim, por que eu vou pedir? Sim, ele habita em você. Mas quando você pede mais, você está acessando a lugares que você não acessou, porque existem níveis de presença. Amém? Existem níveis de presença. E nós precisamos entender que a plenitude do Espírito é contínua. Eu preciso conhecer o Senhor. Então eu vou acessando a lugares que eu não acessei. Então quando eu peço mais do Espírito Santo, não é que eu não tenha tudo, ou que Ele me dê uma parte, porque isso não é bíblico. Mas é porque eu quero acessar lugares que eu não acessei ainda. Agora, presta atenção. Sabe por que que Jesus manda os discípulos pedirem o Espírito Santo? Creio eu que por 2 coisas. A primeira é porque Jesus estava preparando os discípulos para o que haveria de acontecer. Porque o Espírito Santo é mencionado na antiga aliança. E ele vinha sobre o povo e ele guiava o povo, sim ou não? Então o que eu aprendo é que Jesus estava preparando os discípulos aqui. Mas a segunda coisa, que eu acredito ser mais preditivo, é que somente por meio do Espírito Santo é que nós somos guiados, como Deus guiava o povo no deserto. Como Deus aparecia
para aquele povo naquela época, no templo e etc. Em alguns contextos muito específicos, o Espírito Santo vinha sobre e capacitava. Sabe como os judeus viam o Espírito Santo? Os judeus viam o Espírito Santo como a presença, como guia. E é por isso que eles falam: peçam o Espírito Santo, ou seja, sejam guiados pelo Espírito Santo. E eu quero te provar na Bíblia como eu tirei conclusão sobre isso. Romanos 8, 26. Olha o que o texto fala. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos como orar. E olha o que o texto fala. Não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, é impossível eu fazer a vontade de Deus orando sem o Espírito Santo. Quem está me entendendo? Nós só fazemos a vontade de Deus, irmãos, porque nós temos um intercessor junto a nós. Nós só fazemos a vontade de Deus porque nós carregamos a presença dEle. Porque nós temos o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele nos ajuda a como orar. E para orarmos segundo a vontade do Pai. Faz sentido ou não faz? Por isso que ele fala: peça o Espírito Santo. Ou seja, na visão dos judeus, o Espírito Santo iria guiá-los. Amém? E o Espírito Santo precisa nos guiar. Quem está me entendendo, diga amém. Então você precisa entender que o Espírito Santo, ele vai guiar a sua vida. Porque o Espírito Santo representava a presença para o povo judeu. Agora Jesus prepara para o que haveria de vir. E ele também ensina a eles serem conduzidos pelo Espírito Santo. Porque eles não sabiam como orar. E agora o Espírito Santo, como intercessor, nos ensina a orar. E qual é a oração? Pai Nosso. A Bíblia fala em Romanos 8,14 que todo filho é guiado pelo Espírito. Então a nossa vida de intimidade com Deus precisa fluir para que eu possa ser guiado pela presença dEle. Quem pode dizer amém? Agora você entende que algumas das suas orações, elas querem não ser boas, ser más. Senhor, mata aquele motorista que quase me pisa no trânsito. Senhor, aquele cabo que veio aqui e roubou minha casa, destrói ele. Que oração, irmãos? Se a gente orar de acordo com a vontade de Deus, a gente vai ter misericórdia. Sim ou não? Porque a oração não é justiça, não é a nossa justiça, mas é a justiça de Deus. Faz sentido, gente? Quantas vezes você não quis orar? E eu não julgo, Eliseu fez isso, né? Senhor mandou uns ursinhos lá para chamar ele de careca. Jesus, ele mandou uns ursos, Deus mandou uns ursos e os ursos matou eles. Mas, irmãos, quantas das vezes a nossa oração ela não está inclinada a fazer as nossas vontades? Sim ou não? O Senhor está nos ensinando a orar com Ele nesse tempo. A orarmos a vontade dEle para as nossas vidas. Tem coisas que eu não me preocupo. Eu oro, coloco na mão do Senhor, o Senhor vai acontecer. E eu falo: Senhor, se não for para não acontecer, amém. Mas se for a tua vontade, Senhor, faça. E as coisas começam a acontecer. E às vezes nós temos muita pressa para algumas coisas. Aprenda a esperar no Senhor, aprenda a ter paciência, amém? É Ele que nos ajuda nas nossas fraquezas. Nós não sabemos como orar, mas Ele está ali, sendo intercessor. Amém? Nós precisamos entender a vontade de Deus nesse tempo. Quem pode dizer amém? Não para suprir uma necessidade nossa, mas para sermos dependentes da presença de Deus. Amém? Quero recapitular com você. Nós precisamos de filiação e intimidade. Nós precisamos persistir em oração. Nós precisamos viver uma vida guiada pelo Espírito Santo. Quem pode dizer amém? Aleluia! Eu quero que você cresça em oração nesses dias. Que a sua oração ela chame a atenção de Jesus. Que a sua oração ela chame a atenção do Pai. Irmãos, eu acredito, e não dá para entrar porque é muito amplo esse assunto. Oração como intercessão, oração como súplica. Eu acredito que Deus pode intervir sim, e Ele vai intervir. Amém? Mas, irmãos, o ponto central dessa mensagem é que você vive uma vida de oração com o Pai, por meio da intimidade que você tem com Ele. Você é filho, então peça. Como pode o filho pedir pão e eu dar pedra? Se até os pais terrenos sabem ser bons, imagine eu. Deus está dizendo. Então Deus, Ele vai sim me dar o que eu quero de acordo com a vontade dEle. E quando não for tempo, não vai ser tempo.
Aleluia. Eu vou te contar alguns testemunhos. Lembro-me que em 2019 eu quis lançar o meu livro lá em Marabá e meu pastor da época não deixou. Primeiro, ele não mandava em mim, mas eu era submisso à visão que Deus tinha me dado a respeito da vida daquele homem. E eu me submeti. Falei assim, não estou entendendo nada, mas eu vou obedecer. 2 anos depois, 3 anos depois, eu lanço meu livro aqui, Imperatriz. Se eu tivesse lançado lá, eu não tinha lançado aqui. Você está entendendo? Então, algumas coisas que não são tempo na sua vida, vai chegar. E quando chegar, Deus vai te surpreender. Porque a Bíblia fala que os planos de Deus são maiores do que os nossos. Aquilo que Deus preparou para você é muito maior do que você consegue imaginar. Aleluia. Sabe, irmãos? Então, aprenda a entender o tempo de Deus para algumas coisas na sua vida por meio da oração. Seja íntimo do Pai. Seja íntimo do Pai. Que a sua oração, ela chame a atenção de Jesus. Pai nosso. Essa é a oração que nós vamos fazer essa semana. E até que Jesus volte. Amém? Eu quero te desafiar. E às vezes você vai esquecer. Você vai falar assim, soberano Deus. Eterno Pai. Você vai lembrar, Pai nosso. Pai nosso. Crie um hábito de chamar Deus de Pai. Assuma sua posição. Amém? Você recebeu por herança um lugar. E esse lugar te dá direito a essa filiação. Você é filho de Deus. Aleluia. E eu me lembro que naquela época eu tava, esse pastor tá parando meu ministério. Esse pastor tá fazendo isso e aquilo. Eu me lembro que algumas vezes eu queria ir pregar em outras igrejas e meu pastor ainda não é tempo. E aí eu ficava meio chateado, mas obedecia. Mas dava uma murmuradinha aqui, só eu e Deus. Mas eu continuava obedecendo. Mas hoje eu entendo que não era tempo de eu viver algumas coisas naquela época. Então tem coisas que não é tempo ainda e você vai entender daqui a pouco. Amém? Deixa Deus usar o seu líder, o seu pai, a sua mãe, aqueles que cuidam de você para te direcionar nesse tempo. Porque tem coisas que não é tempo. E eu me lembro agora do evangelismo de carnaval. Alguns adolescentes me procuraram e falaram assim, pastor, eu quero ir para o evangelismo. Eu falei assim, você tem 18? Ele disse, não. Pastor, é meu sonho ir. Eu falei, vai chegar o tempo. Faz 18 quando? Daqui tantos anos. Quando chegar, com tantos anos, você vai conseguir evangelizar com a gente no carnaval. Teve outros que só falaram assim, pastor, amém. Tá tudo bem. Mas outros queriam evangelizar. E nem indagaram ainda. Mas ainda não era tempo, irmãos. Você está me entendendo? Tem coisas que nós queremos fazer e nós queremos fazer porque nós somos obstinados. Nós precisamos aprender a discernir o tempo. E se não for tempo, amém, glória a Deus. E quando chegar o tempo eu vou viver isso. E eu me lembro-me que naquela época, em 2018, os convites que eu recebia e alguns eu não podia ir, eu ficava meio triste. Irmãos, e pela glória de Deus, hoje eu recebo alguns convites, não vou dizer muitos, que eu até não aceito alguns para ir pregar. Porque chegou um tempo que, de fato, Deus ia me levantar para ser voz para uma geração, para um público. Amém? Você está me entendendo? Então vai chegar o dia, aleluia. Vai chegar o dia. Diga assim, eu vou aprender a esperar o tempo no meio da oração. Aleluia. Nós precisamos aprender a esperar o tempo por meio da oração. E eu creio que Deus está restaurando isso nessa tarde. A intimidade que você precisa ter e a autoridade que você não tinha. No nome de Jesus. Nós precisamos resgatar essa autoridade. Aleluia. Que a sua oração, ela seja Pai Nosso. Que a sua oração, ela possa refletir na sua fome, na sua sede e na sua paixão por Jesus. Eu acredito que hoje é uma tarde de você perdoar o seu pai, resolver aqui na terra o que você precisa resolver para que isso não atrapalhe na sua identidade. Você pode dizer amém? O que você precisa corrigir? O que você precisa melhorar? O pastor Luiz Hermínio, ele fala que quanto mais nós oramos, mais nós descobrimos que somos pecadores. Por quê? Porque a oração me torna íntimo. E aí eu olho para um Deus que é santo e olho para mim, que estou buscando santificação e percebo que eu não sou suficiente. E que a minha suficiência está nele. Então Jesus, ele precisa ser suficiente na minha e na sua vida. Aleluia. Ele precisa ser suficiente
na minha vida e Ele é o que nós precisamos. Ele é a resposta que precisamos. Glória a Deus.